o termo matéria orgânica está na minha mira, viu, Rafael? É uma coisa que eu gostaria de mudar, é esse termo, matéria orgânica. Porque quando você fala matéria orgânica, dá a impressão de uma coisa morta. Sim. É uma matéria. Né? Então, se eu tenho lá no solo. Agora, vocês estão preparados para algumas quebras de paradigma ou não? Opa, tem que estar preparado, né? Então, quando você chega lá no solo, a maioria das pessoas, porque a gente aprendeu assim na faculdade, né? Olha, o solo é composto de uma parte sólida, né? E aí, dentro dessa parte sólida, tem espaços vazios, né? Então, esses espaços vazios, que são os poros do solo, ora eles são ocupados pelo ar, né? Ora eles são ocupados pela água. Então, vamos supor, quando chove, você enche os poros do solo, que são os espaços vazios, de água, né? Aí a água escorre pelos poros mais de diâmetro maior, que são os macroporos, e vai atingir lá embaixo o lençol freático, e a água fica retida ali por um certo tempo, por dias, às vezes até meses, nos poros menores, pelas forças de adesão e coesão, que são chamados microporos. A gente aprende isso na faculdade. Sim. Então, primeira coisa, quanto mais poroso for o solo em termos de microporos, mais tempo esse solo pode ficar sem chuva. Um solo arenoso, para dar um exemplo, ele pode ficar menos tempo sem chuva. Então, a agregação do solo é uma coisa fundamental para você produzir alguma coisa em cima dele. Sim. Agora, além desses espaços vazios, que ora são ocupados pelo ar e pela água, e só um detalhe, né, que o ar dentro do solo tem um teor maior de CO2 do que aqui fora. Sim. E à medida que você vai aprofundando, tem menos oxigênio. É. A parte sólida do solo, o que seria? Né? A parte sólida do solo é formada de rochas moídas, rochas intemperizadas. Né? O solo já foi rocha. Por isso que a gente diz a rocha mãe daquele solo é um basalto, por exemplo. Tá. Então, a rocha moída, pela ação do tempo, né, do intemperismo, dos micro-organismos, ela se torna a parte sólida do solo. Então, a parte sólida é só isso? Não. Existe uma pequena parte sólida do solo que é orgânica e que a gente chama de matéria orgânica. E o que tem lá? Bom, se a gente olhar do ponto de vista da agricultura química, nós vamos dizer que ali tem diversas moléculas, macro e micromoléculas, basicamente de carbono. Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, enxofre. Então, moléculas de todo tipo que você imaginar à base de carbono. Sim. Só que, quando você pega uma amostra de solo e leva para o laboratório e manda analisar quanto tem de matéria orgânica, ali está indo restos já decompostos de folhas, de raízes, de animais mortos, mais uma série de substâncias orgânicas e o ponto alto, que são os micro-organismos. E também os macro-organismos mortos, decompostos, né? Sim. Mas os micro-organismos vivos e mortos. Então, se você pudesse pegar um microscópio bem potente e aumentar o tamanho de 1 grama de solo no microscópio, você ia ver que o solo mexe. Tá. Ele tem vida. Você ia ver que tem vida. Tem um monte de bichinho mexendo ali. Na verdade, em 1 grama de solo, você veria mais de 10.000 espécies de bactérias, não sei quantas de fungos, de actinomicetos, de nematóides,
de algas. Enfim, a maior biodiversidade do planeta Terra, ela não está na Amazônia, ela está dentro do solo.